Oi, senhor. Oi, Bia. Oi, Giovana. Oi, senhor. Oi, Léo. Tudo bem? Oi, senhor. Oi, Oi, Pietra. Oi, Júlia de Paula. Oi, Timóteo. Bom dia, senhor. Oi, Sofia. Oi, senhor. Oi, Nicolas. Professor Jefferson demorou muito a liberar vocês? Hã? É, Um pouquinho. É, né? Oi, Ana Júlia. Oi, senhor. Oi, Pietro. Oi, senhor. Tudo bom? Sim. Então tá bom. Oi, Ana Júlia. Tudo bem, minha linda? Tudo bem. Oi, Carol. Que saudade. Também, senhor. Você é louco. A Carol. Eu tô com saudade de comer mexerica, senhor. Isso sim. Nossa. Senhor, eu comi uma ontem e acabou em casa. Ô, Lucas, eu comprei no final de semana na feira, né? Aí ontem eu tava chupando e ainda lembrando. Aí minha filha ainda comentou: Nossa, pai, esse ano você não vai dar mexerica pros alunos? É, senhor. Foi Ô, senhor, aniversário é da verdade, Dudinha, não senhor. foi? Da Duda. Oi? O correio tá entregando, senhor. Foi o da Dudinha sábado. Dudinha do Dona, né? É, tudo. Tá enorme. Eu tenho saudade de ver o Alt colocando toda a mexerica na boca. O bom da mexerica é o Thiago, né? Oi, João! Que história é essa de mexerica que eu não tô sabendo? Hã? O que é, Carol? A mexerica, senhor? Não, porque o ano passado eu fui trabalhar latitude e longitude. Aí eu levei mexerica pra sala. Verdade. Nossa, esse Aí, ano ele colocou tudo na aí, boca. aí teve aluno que não sabia nem como chupava mexerica. Quem começa com T? Hã? E termina com Pode ser, Iago. pode ser Iago. Pode ser Timóteo. Tia Thiago. Eu entrei numa promoção e disse que daí se eu não ganhar, eu entro em contato com você. O que é, João? Conta pra nós aí, João. Presente, João. Conta pra nós. Qual que é a promoção, João? Se abre. Você ficou com vergonha? Ele ficou Não, ele vai ficar vermelho. assim, ó. Vergonha da sua mãe que feio. Não, Tá ficando vermelhinho, hein? é por causa que assim, Olha só. tem um negócio do Instagram que, tipo assim, eu tô falando bagulho de iPhone, né? Daí eu passei meu negócio, daí falou que vai chegar daqui um mês, né? Daí por isso falou assim. Ixi, Daí minha tia ofereceu o iPhone 6 pra mim, mas vai chegar o iPhone 11 se chegar, né? eu acho que você caiu no golpe. É, então. Se não chegar, eu vou ficar bravo. Daí sim, eu quero E eu começo a ficar bravo já, então. Tá bom assim? Melhorou? Nossa! E aí? bem. Cadê o restante do pessoal? Foi a mesma coisa, senhor. Acho que só isso. Não, o Thiago não entrou ainda. Ah, Na então outra tá. aula tinha Então vamos lá. 19, 18, eu acho. Pessoal, vou pedir para que todo mundo desligue o microfone, tá? Vem cá, Federico! Ô, Federico! É o Cambuí, né, senhor? Como sempre. Hã? Não, é o Cambuí. É o Nicolas. Carol? Pronto? Desligou? Tá. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Não se esqueça de entrar, tá? Nos vídeos lá do Objetivo, tá assistindo para estar ajudando vocês, tá bom? Oi, Leozinho, tudo bem, Léo? Aula passada você me ajudou bastante na leitura, hoje de novo, tá bom? Eu? É o Leonardo, lembra que você leu? Tá? Não, Leu sim. não lembro. Mas eu leio de novo. Então tá bom, com certeza. João, tudo bem? Vamos lá. Pegue, por exemplo, a tarefa de número 10. Vamos lá na tarefa de número 10, por favor. Eu sou todo mundo.
O João. Oi. Vamos lá, João. João Pedro. Tá. O primeiro é o tucunãs. O que você escreveu? Ó, eles são povos ameríndio que habitam-se atualmente na fronteira entre o Peru e o Brasil. Tá, e como que eles estão vestidos? Como que eles estão? Eles, tipo Olhando assim, pela imagem. eles não usam roupas, eles usam acessórios somente. Isso, muito E bem. cobrem suas partes íntimas. No caso. E os guaranis? Ó, os guaranis se referem-se a uma das mais representativas etnias indígenas das Américas, tendo como um território tradicional e uma ampla região na América do Sul. Tá, e olhando a imagem, são duas crianças com alguns adereços e usando cores bem fortes, né? Sim. Também não usando roupas também. Isso, tá? E o terceiro, Guajajaras. Eles são conhecidos como o Tenetearas. São um dos povos indígenas mais numerosos atualmente no Brasil, com 20 mil indivíduos. Isso, e como que eles estão? Parece que eles estão indo o quê? Para um Eles estão ritual. pintados e sem roupa. Isso, e só do sexo masculino, né? Uhum. E o último, caigangues, o que você colocou? Eles são considerados um povo Gé. É um grupo linguístico de povos indígenas do Brasil. Muito bem, tá? Alguma dúvida aí? Pedro conseguiu fazer, tá tudo certo? Tá. Carol, a questão A. Sua descrição lhe permitiu perceber as diferenças entre os grupos? Sim ou não? Sim, por meio das roupas e região onde vivem. Eu não consegui ouvir, deu uma... Repete para nós, por favor. Pelo modo de vestir e a região de vida. O modo de vida deles, é a questão também, vamos falar do quê? Então, quer dizer, ó, sua descrição lhe permitiu perceber as diferenças entre os grupos? Sim, né? A questão da vestimenta, a questão, por exemplo, da localidade, o grupo, né? O lugar que eles vivem, tudo mais, tá bom? Léo, e a B, o que você colocou? Ó, você seria capaz de justificar por que essas diferenças existem? Léo, microfone desligado. Irmão, desculpa. Eu seria capaz de diferenciar pelas diferencidades das tribos. Ah, tá, porque são de diferentes tribos. Você pode ver que até a questão da fisionomia eles mudam também, tá bom? Então a gente consegue identificar, tá? Giovana, no mapinha nós temos lá, por exemplo, que colocar algumas observações. Você fez um mapinha? Sim. Mostra para nós na tela. Tá bom. Ó, senhor. Olha lá, Ó, ela fez a legenda, tá? Cada cor representando um grupo indígena. E aqui ela foi pintando. Então aqui ela colocou a fronteira do Brasil com o Peru, aqui no Maranhão. E aqui alguns estados, por exemplo, onde se concentram essas tribos indígenas. Correto? Tudo bem? Tá? Parabéns, Giovana. Obrigado, filha. Tá? De nada. Agora nós vamos lá para a apostila na página 11. Vamos lá. Ô, professor. Pode falar, João. Não, é o Léo. Ah, Léo, desculpa. Então, sabe o gabarito que você mandou ontem? Sei, meu O gabarito? anjo. Pode Então, falar. no gabarito tá falando que tem uma resposta que é C, mas não tem E. Não tem E? É, na 5. Ah, mas eu acho que na hora que aparece lá. Porque assim, todas as alternativas têm E, certo? Não, a 5 não tem. Deixa eu pegar aqui o gabarito para ver. Depois eu dou uma conferida lá, tá, Léo? Tá. Porque todas elas que eu mando é com a letra E. Às vezes, na hora de vocês mostrarem lá no Moodle, que às vezes não aparece a alternativa E, tá bom? Aham. Tá? Mas eu vou dar uma olhada, tá?
Obrigado por ter me lembrado, tá, Léo? Uhum. Pessoal, ó, nós paramos aqui, o contato com os portugueses, tá? E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês o seguinte, né? O que, por exemplo, né, a gente viu na carta de Pero Vaz de Caminha, que fala que os primeiros contatos entre os brancos e indígenas foram marcados por uma certa estranheza, né? Mas também por uma admiração e respeito. Com o início da ocupação efetiva, muitos indígenas passam a ser escravizados para a retirada do pau-brasil. Muito bem. O que dá para a gente perceber aqui, né? Então, os índios estavam sendo escravizados para retirar o pau-brasil. Então, já começa aqui. Outra parte que fala do contato com os europeus fala um pouquinho do quê, né? Que foi muito prejudicial. Por quê? Vamos falar assim, os invasores, né, que eram considerados civilizados, eles tentavam converter, ou seja, por meio de uma catequese, né, tentando colocar a sua língua, a sua religião, a sua cultura, né, fazendo com que as suas tradições dos indígenas, né, fossem a sua identidade, fosse se deteriorando. O que quer dizer isso? Se acabando, né? Deixando de existir. É o que acontece até hoje, muitas vezes, porque muitas partes da cultura indígena foram o que? Acabando. Né? Isso devido ao contato com o não índio. Tudo bem? Até aqui alguma dúvida? Gostariam de falar alguma coisa? Ô, professor, Pode falar, naquela época não tinha como os índios meio que combater contra os portugueses, né? Porque os Até portugueses mesmo usavam... porque, até mesmo porque, qual era o tipo, por exemplo, ó, enquanto os índios usavam o que? Arcos, flechas e lanças, o que os portugueses usavam? Arma de fogo. Isso. Então, quer dizer, é uma questão desleal. É a mesma coisa. Eu vou brigar com o João Pedro, ele vai de mão a banana e eu vou com arma de fogo. Né? Então, é mais ou menos uma forma que desleal de você combater. Né? Então, até para que a gente entenda. Aí a gente viu um texto chamado Índio ou Não Índio. Tá? João, você lembra desse texto? Qual? Esse aqui? Esse? Sim, desse Você lembra da história dele? Sim, que foi que tinha um índio de terno no metrô, né? Se eu não me engano. Ele estava de Professor? roupa. Pode falar, Giovana. Eu posso mostrar o meu desenho? Que pediu para mostrar para fazer um desenho. Calma que a gente já vai chegar aí, tá? Só um minutinho. Tá? Então, quando a gente fala aqui, era uma história de duas senhoras que estavam dentro do metrô e entra um rapaz, ou seja, um índio. E elas começam a pensar, ele é índio, não é índio? Por que ele é índio? O que ele tem de diferente dos outros? O que ele não tem? Alguma coisa assim. Então, começa a chamar a atenção. Até que uma resolve o quê? Não, vamos perguntar. Mas aí chega o ponto dele descer e aí ele fala que ele é índio. Mas elas têm vamos falar uma dificuldade em ver pelo fato do que ele usa roupa, né? Ele tem, por exemplo, colar, ele usa relógio, esse tipo de coisa. E elas falam o seguinte, que o índio anda pelado, que o índio não tem relógio, um monte de coisa desse tipo, tá? Esse é o texto que a gente leu e comentou na aula passada. Aí a gente tem lá, segundo o texto, a sociedade brasileira identifica facilmente o indígena? O que vocês acham? Acho que sim. As características e o jeito dele se posicionar pela cor da pele. Timóteo, você também concorda com o João? Senhor, eu pus que não, eu coloquei assim. Não, pois o índio é pessoa. E os índios não só vivem em florestas e andam pelado. Isso, vou dar um exemplo para você. Eu vou falar para vocês que semana que vem vai um índio na escola. O que a gente vai imaginar? A gente vai imaginar que o índio vai chegar lá pelado, que vai usar cocar e tudo mais. Significa que ele não pode usar roupa? Então vamos pensar um pouquinho nisso, né? Aí depois a segunda questão. A modernização da sociedade causou mudanças no modo de viver dos indígenas? Sim. Escolha parte do texto que justifique a sua resposta. Quando ela fala do quê? Do meio de transporte, quando ela fala do relógio, quando ela fala da vestimenta, tudo isso são exemplos que dá para a gente usar, tá bom?
Então nós temos aqui, ó, o transporte, o relógio, a vestimenta, tudo isso são o quê? Mudanças no modo de vida do índio, tá? Como o personagem do texto se identifica culturalmente? Como índio, né? E agora nós vamos para o desenho que a Giovana quer mostrar o desenho dela. Considerando as descrições feitas pelas duas senhoras, desenhe o personagem principal. Só para vocês entenderem, tá? A outra sala teve alguns alunos que desenharam o rosto, ou seja, um corpo, por exemplo, de uma pessoa com o cabelo bem escorrido, fez um colar com dente e colocou o relógio. Olha que interessante. Fala lá, Gi. Mostra para nós. Sir, eu desenhei o índio no metrô e as duas senhorinhas conversando sobre ele. Tá. E cadê o colar, por exemplo, de dente? Cadê o relógio? O relógio tá aqui, ó. Isso. E cadê o colar com dente? O colar eu não desenhei. Isso. Mas parabéns, tá? Ficou legal. Tá? Mais alguém gostaria de mostrar? Tá, então, continuando, tá? Quem poderia ler esses dois primeiros parágrafos para nós? Vamos lá, Leonardo. Não estou te ouvindo. Estava desativado. Desde a Constituição de 1988, os indígenas vêm adquirindo vários direitos e, sobretudo, reconhecimento. Ali, como todas as letras, está assegurado seu direito à diferença, ao respeito e sua organização social, a seus costumes, a sua língua, as suas crenças e tradições, e seus processos próprios de aprendizagem e também a sua nova possibilidade de educação escolar indígena, que inclui não só os conhecimentos tradicionais em sua própria língua, mas também o estudo da língua portuguesa e da alfabetização digital. Muito bem. O que está tentando mostrar para nós? Que desde a Constituição de 1988, os indígenas vêm o quê? Adquirindo vários direitos, sobretudo o reconhecimento. Olha que interessante, né? Então, até antes disso aqui, os indígenas não tinham os direitos deles adquiridos. Mesmo sabendo que aquelas terras pertenciam aos indígenas, mesmo sabendo que todo esse espaço, esse território era dos índios, os portugueses, os europeus chegaram e começaram o quê? A tomar posse daquilo ali. E hoje, para que o índio se declare, por exemplo, dono daquela terra, precisa passar por várias etapas, né? Que a gente vai estar lendo um pouquinho mais à frente. Tudo bem? Quem poderia continuar? Timóteo? Eu, senhor. Vamos lá. No texto. Onde que parou, senhor, que eu tava terminando o desenho? No terceiro parágrafo. No texto constitucional. Tá. No texto constitucional também é dada legitimidade jurídica para suas comunidades e organizações. Assim, é possível levar à justiça toda e qualquer questão que envolva o desrespeito aos seus direitos. Quanto à definição das terras indígenas, fica estabelecido o direito às terras que tradicionalmente ocupam por eles, habitadas em caráter permanente, utilizadas para suas atividades produtivas, imprescindíveis à preparação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos e costumes e tradições. A demarcação dessas áreas tem, portanto, apenas o efeito de reconhecimento das fronteiras físicas, o que permite uma maior proteção das terras indígenas por parte da União. Ou seja, a União seria a questão do governo federal. O que eles estão tentando mostrar para nós? A questão do quê? Das atividades produtivas. O que a gente não pode esquecer é que, às vezes, eu, como não índio, eu tendo 10 hectares de terra, ou seja, 10 alqueires,
que eu vou estar fazendo com aquilo ali? Eu vou estar tirando o arroz, o feijão, um monte de coisa, porque eu vou estar usando o quê? Equipamentos totalmente o quê? Modernos. Já o índio, por exemplo, não. O que o índio muitas vezes faz? Ele precisa de um espaço maior, porque a forma de degradação do meio ambiente em relação ao índio é muito menor, certo? Tudo bem? Então vamos lá. Próximo, página 14 agora. Vamos lá, Tiago, pode começar a leitura para nós. Giovana, se tiver mensagem no bate-papo, você me avisa, por favor, tá bom? Oi, senhor. Pode ler, Tiago, aqui os levantamentos. Beleza. Mas se isso aí, senhor, a culpa não é minha, tá bom? Oi? Ele tá saindo. Tá. Os levantamentos sobre a população brasileira, o censo, tem mostrado como a demarcação interferiu no aumento da população indígena no Brasil, de 1991 a 2010. Houve um crescimento de 205%. Tá, É então claro vamos que tentar esse... entender. Pega um pouquinho. O que a gente vai entender? Primeiro, o que é um censo? É um levantamento dos dados da população brasileira. Seja pela cor, pelo sexo, a idade, a questão da renda, quantas pessoas moram na casa e tudo mais. Então é feito um levantamento sobre a população que futuramente nós vamos até estar fazendo um censo sobre nós da sala. Aí o que acontece? O que o censo, diagnosticou? Que a população indígena no Brasil, de 1991 a 2010, cresceu mais de 205%. Por que será que a população indígena cresceu tanto assim? O que vocês acham? O que vocês imaginam? João Pedro, fala para mim, o que você acha? Por que será que a população indígena aumentou tanto? O que eu acho sobre o aumento da população? Isso. Por que será que aumentou tanto? Tipo assim, na minha opinião, porque... senhor, não tem a mínima ideia, senhor. Quem tem? Giovana? Senhor, Oi, pode falar. porque os índios têm os seus costumes e suas... Eu não sei como é que fala. Suas tradições. Sua cultura. E aí cada um se casou com ele por causa disso? Não, vamos pensar um pouquinho, Senhor. Vamos supor que eu tinha 20 anos, essa população aumentou de mais de 205%. Pode falar, Thiago. Por causa dos censos? Oi? Por causa do censo? O que acontece? Não só por causa do censo, mas porque a população começou a se declarar. Lembra que a gente falou da Constituição? A Constituição, ela garante o direito, mas para que você tenha esse direito, você precisa ser índio. E como que você se declara índio? Através do censo, falando, eu sou índio e pronto, acabou. Então, o que a gente consegue perceber isso? A população antes, ela tinha também um pouco de medo de se declarar índio, porque ela tinha medo do que poderia acontecer com ela. Muitos índios foram mortos, por exemplo, foram queimados, foram dizimados. Hoje não, hoje eles já têm os direitos deles adquiridos. Então o que acontece? Para que ele tenha um pedaço de terra dele, para que ele tenha o espaço dele, ele precisa se declarar índio, tá bom? Tá? Fala, Léo. Você falou que os índios, eles podem se declarar índio, né, para ganhar essa ajuda. Então, você falou que é só ele falar pro governo que ele é índio, ele não precisa provar nada? Não, ele precisa provar, ele precisa estar num espaço, ele precisa provar que aquela terra era dele e tudo mais. Não é tão simples assim. Mas um primeiro objetivo é você se declarar índio. Através do quê? Através do censo, mas tem alguma coisa que você precisa provar? Sim. Tá? É a mesma coisa você dizer, Léo, que você é dono da casa. Aí chega alguém aí e vai tomar para casa de você. Você vai ter que pegar um documento, algo que prove que essa casa é sua. Tá bom? Tá. Quem continua? Tiago, vamos lá.
É claro que esse crescimento aconteceu não apenas por terem aumentado as populações locais. Ele resulta, sobretudo, de um maior reconhecimento da identidade indígena. Cada vez mais indivíduos se declaram quanto ao item cor ou caça como indígenas. Tá vendo o que a gente acabou de falar? Tá? Quem continua? Pode ser, senhor? Pode. Tá. O censo de 2010, realizado pelo IBGE, revelou que a população indígena brasileira é de 896.917 indivíduos. Observe a enorme perda desde a colonização. Distribuídos em 305 etnias. A maior parte... Para um pouquinho, Gi, tá? Vamos pensar, 896 mil índios, né? Vamos pensar que antigamente, lá na época da colonização, lá na página 5, fala um pouquinho do quê? Que ultrapassava mais de 2 milhões de índios. Então, olha a quantidade, a perda que se teve. É muito grande, né? Em quase 500 anos se perderam mais de 1 milhão de índios, né? Seja porque foram dizimados, por mortes e tudo mais. Esses 896 mil índios, eles estão distribuídos em 305 etnias, tá? Nós analisamos 4 etnias, lá na tarefa 10, não foi isso? Tá? Nós analisamos 4 etnias, muito bem. Aqui, por exemplo, fala de 305, tá? Então, são tribos diferentes. Pode continuar, Gi. A maior parte deles vive em terras indígenas, 57,7%, e predominantemente nas áreas rurais, 63,8%. Muitos vivem também nas cidades, principalmente aquelas que oferecem, além da oportunidade de contribuírem com suas práticas tradicionais, que acabam passando por algumas modificações, a possibilidade de contribuírem em atividades nunca exercidas por eles. São Paulo, Salvador, etc. Muito bem. Então, estão falando que ainda, mesmo, vamos falar, distribuído em 305 etnias, a maior parte deles vive em terra indígena, e principalmente nas áreas rurais. Áreas rurais, literalmente, por exemplo, algumas regiões se concentram a maior quantidade de índios, tá? Observe alguns dados sobre a população indígena. Quanto que era em 1991, 2000 e 2010. Em 1991, a população indígena era de 294 mil. O não indígena, 145 milhões. Em 2000, a população indígena passa para 737 mil e a não indígena para 167 milhões. Em 2010, a população indígena para 817 mil, enquanto que a não indígena em torno de 189 milhões de habitantes. Tá? Então, olha a diferença, a discrepância que tem, até para que vocês entendam. Tá? Agora, nós temos uma tabela para a gente analisar municípios com as maiores proporções de população indígena do país, por situação de domicílio, isso em 2010. Então, nós temos aqui o estado onde possui a maior quantidade de índios, né? É o estado de Roraima, né? Principalmente no município de Uiramutã, que é 88,1%. Aqui, na segunda coluna, nós temos a população o quê? A população indígena vivendo aonde? Na cidade, ou seja, na área urbana. O estado onde possui a maior quantidade de pessoas indígenas vivendo, por exemplo, na cidade, é o estado de Paraíba, né? No município de Marcação, com 66,2%. E, por exemplo, vivendo no campo, ou seja, na área rural, o estado que tem a maior contingente é o estado do Amazonas, no município de São Gabriel da Cachoeira, que são 95,5%. Esses são alguns exemplos que nós temos, tá? Na página 15, nós temos a população indígena nos municípios, né? Então, nós temos aqui, no caso, analisando o quê? Através do mapa e da legenda. A legenda é o seguinte, nós temos várias cores de círculos e vários tamanhos.
Quanto maior o círculo, maior o contingente do quê? De população indígena. Então, eu olhando, por exemplo, pelo mapa, onde que eu consigo perceber que tem o maior contingente de população indígena no território brasileiro? Nós temos o estado do Amazonas e nós temos o estado de Roraima, tá? Que é onde estão concentrado o maior contingente de população indígena. Nós temos em outros lugares? Temos, basicamente em todo o território brasileiro, mas em menor quantidade. Olha, por exemplo, o estado de São Paulo. Tem bastante população indígena, né? Ou seja, olha lá, mas em pequena quantidade, em grupos pequenos. Olha lá, grupos de 100 a 200, de 201 a 500. Nós temos ali próximo da praia, do litoral, nós temos alguns grupos indígenas vivendo naquela região. Tá? Não é à toa que, dependendo do lugar que a gente vai, tem um monte de índio lá na beira da estrada vendendo banana, vendendo algumas coisas, tá bom? Às vezes eles não são, né? Já tem uma certa, vamos falar assim, aculturação. Já vivem com roupa, já tem seu carro, né? Já tem, por exemplo, a sua cultura um pouco modificada, tá? Olha uma perguntinha para a gente responder. Identifique os estados onde se concentram as maiores populações indígenas, ou seja, o estado do Amazonas e o estado de Roraima, tá? Já escrevam aí rapidinho. Vamos lá? Quem continua a leitura para nós? Senhor, é Amazonas e Roraima, né? Isso, Gi. Obrigada. De nada. Quem continua? Pode ser, professor? Pode. Outro dado relevante é a alta taxa de alfabetização, 76,7%, que apesar de vir acrescentando é ainda inferior à da população não indígena, 90,4%, quanto às moradias, somente 12,6% dos domicílios ainda são ocas e malocas. Hoje, predominam casas com rede geral e abastecimento de água, 60,3%, e fossas rudimentares, como sistema de esgoto, 65,7%. Muito bem. O que a gente está conseguindo entender aqui, né? Falando um pouquinho dos índios, por exemplo, na questão da alfabetização. Hoje, 76,7% deles já são alfabetizados. Seja na língua deles, seja, por exemplo, na língua portuguesa e tudo mais. Hoje nós já temos em alguns lugares, tanto na Constituição já foi colocado, o Estado de São Paulo colocou, que aonde se tem, por exemplo, uma aldeia indígena, é obrigatório oferecer, por exemplo, aula, por exemplo, para os indígenas, tanto na língua, por exemplo, nativa deles, como na língua portuguesa também, tá? E aí, em relação a isso, tem 76,7% e a população não indígena chega a 90,4%. Já a questão das moradias, né? A gente está falando um pouquinho aqui, ó, 12,6% dos domicílios ainda são ocas e malocas. Então, quer dizer que mais de 80% já vivem em casas, né? Com abastecimento de água, 60%. Com rede de esgoto, 65%. Ou seja, aqueles de fossas rudimentares, que eles fazem aqueles buracos, que são sistemas de esgoto. Tá? Até para que vocês entendam. Aí nós temos um mapinha, né, sobre a situação legal das terras indígenas no Brasil, né? Então eu tenho aqui fases da regularização para a zona indígena, tá? Lembra lá que o Léo perguntou se é fácil, por exemplo, é só ele falar que ele é índio e ele já tem a sua terra dele. Não, não é bem assim. Olha lá, em estudo e restrição, terras indígenas ainda em fase de estudo e com restrições de uso. Delimitadas são aquelas áreas com relatório antropológico e limites aprovados pelo FUNAI. Declaradas com relatório e limites reconhecidos pelo Ministério da Justiça.
E homologadas são as zonas com demarcação aprovada pela Presidência da República. Então, eles têm 4 estágios. Aquela área, muito bem. Vamos estudar... Pode grifar, senhor? Oi? Pode grifar? Pode grifar. São aquelas áreas, por exemplo, que pode ser de índio ou não. Delimitado, vai lá e vai delimitar aquele espaço. Vai fazer aonde começa, onde termina aquela área, por exemplo... né? No caso, para ser delimitada uma área de terra indígena. Declarado, o Ministério da Justiça vai lá e fala, ó, estou declarando que esta terra é indígena. Mas só que aí precisa do presidente ir lá e bater um martelo. Ele precisa homologar, vamos falar, aquela área como se fosse terra indígena. Aí nós temos um mapinha, né? Nós temos o verde, que é as terras a identificar, o laranja, que são as terras demarcadas, e o vermelho, que é em demarcação. Aonde que estão concentradas a maior quantidade, por exemplo, de áreas demarcadas? Na região norte, né? Nessa região da Amazônia, né? Muito bem, tá? Aí o segundo, por exemplo, aí nós temos aqui, ó. Já, por exemplo, essas áreas são as áreas mais ocupadas, né? E aí nós temos essas áreas aqui, ó, que é da região central até a região sul, que nós temos uma pequena quantidade. Então, pega, por exemplo, a região central, sudeste, sul, né? Que é a questão de pouco ocupada, né? Aí o mapa 2 fala de conflitos em terras indígenas. O que são esses conflitos? A terra é do índio, mas nós temos as pessoas que estão brigando por essas terras, né? Que tipo de pessoas são essas? São os garimpeiros, são os madeireiros, são os fazendeiros, os poceiros e tudo mais. Eles estão brigando porque eles querem aquela terra para eles. Com qual objetivo? Pode falar, Léo. Pode ser também outra... Pode ser também outra tribo? Pode ser? Também outra tribo? Pode. Não, nesse caso de conflitos de terras indígenas, não. Porque aquela foi demarcada e aquela é do povo indígena. Entre eles, não. Mas nesse caso aqui é mais pela questão do quê? Da perda para o madeireiro. O que o madeireiro quer fazer? Quer desmatar, quer cortar as árvores. Por quê? Né? Porque ele quer, vamos falar, usar aquele espaço e principalmente aquela madeira, né? Ou seja, pela questão econômica, tá? E aí a gente tem essas áreas. Então, aqui nós temos o verde, que são as terras indígenas. Esse, né, desenho mais roxinho, mais escuro, que são os garimpeiros e madeireiros, tá parecendo até o coronavírus, não tá? Né? E aí nós temos esse bem mais clarinho, que seria, por exemplo, a pressão dos fazendeiros e poceiros, né? Então, por exemplo, nessa região da Amazônia, que é a região norte, né? Região norte e região Amazônia, né? Que seria a mesmo local, é mais pela questão dos garimpeiros e madeireiros. Já nessa questão do litoral do Brasil, já é mais pela questão dos fazendeiros e poceiros, né? Então a gente acaba entendendo. Quem poderia estar nessa parte aqui do lado para nós? Posso ler, senhor? Pode, Gi. Tá. As terras indígenas sofrem toda sorte de ameaças. São invadidas por garimpeiros, mineradores, madeireiros, poceiros e latifundiários. São cortadas por estradas, ferrovias, linhas de transmissão ou são inundadas por usinas hidrelétricas. Esses impactos decorrem de projetos econômicos para iniciativa privada e de projetos desenvolvimentistas governamentais. Então, tudo isso aqui são a questão das ameaças, né? Madeireiros, mineradores, garimpeiros, poceiros, latifundiários, são os grandes fazendeiros, né, donos de terras e tudo mais. E até mesmo que para passar estrada, para passar ferrovia, para passar, por exemplo, uma usina hidrelétrica e tudo mais. Desculpa, tá? Aí agora a gente tem algumas questões para estar respondendo. Vamos lá. Questão A. No mapa 1, apresentam-se áreas indígenas já estabelecidas. Comente sobre a sua extensão e distribuição pelo território brasileiro. As áreas de concentração, elas estão onde? Na região da Amazônia, ou seja, na região
norte. E as áreas com vazios? Na região, por exemplo, o quê? Central até a região sul, né? Então, o que acontece? Essa área é mais concentrada, a questão dos indígenas, e a questão, vamos falar assim, de concentração mesmo. E aqui nessa área central até a região sul seriam os maiores vazios, tá? Pode escrever aí rapidinho. Olha lá, ó, as áreas que se concentram mais, áreas que se concentram é na região da Amazônia Norte, enquanto os vazios aparecem nas áreas centrais do país, com alguns núcleos ao sul, ou seja, literalmente com destino ao sul. Pronto, Léo? Questão B. Você diria que na prática o direito dos indígenas está sendo garantido? O que vocês acham? Não, não está sendo garantido. Não, porque se eles entram em conflito, a terra está demarcada e mesmo assim as pessoas estão brigando, né? Olha lá, espera-se que o aluno tenha percepção da dificuldade de se manter as terras indígenas pela quantidade de conflito, né? Foi o que a gente acabou de falar. Então, você diria que na prática o direito dos indígenas está sendo garantido? Não, né? Porque está tendo muitos conflitos pela questão da terra, né? C. Onde se localizam as principais áreas de conflito que podemos observar no mapa? Olhando aqui, as principais áreas de conflito na região norte, pelos garimpeiros e madeireiros. No litoral, pelos fazendeiros e poceiros, né? Na região norte, na região da Amazônia, pelos garimpeiros e madeireiros. E no litoral, pelos fazendeiros e poceiros. Questão D. Vamos refletir. Que interesses podem motivar esses conflitos? O que vocês acham? Esses conflitos podem ser o começo para eles começarem a invadir mais ainda e pegarem os nutrientes, as árvores. Ou seja, pela questão o quê? De ordem econômica, né? Pela questão do dinheiro. Olha lá, né? A partir de 1970, o interior do Brasil passou a ser ocupado em virtude de novos interesses econômicos. Começam a instalar no país empresas do setor madeireiro, minerador, agroindustrial, que atende aos interesses internacionais, né? Pronto? Conseguiram? Anotaram? Põe um joinha aí na tela quem já fez. Muito bem, Gi, muito bem. Muito bem, Cambuí. Pietro, conseguiu anotar? Júlia, Carol, Nicolas, vamos lá. Sofia, tudo bem? Posso fechar essa tela? Luca, hoje você tá quietinho, né? Fazer o que nesse frio, né, senhor? É o frio, né? Ô?
interrompendo essa parte. Agora nós vamos fazer um pouquinho... Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Sofia, tá tudo bem? Tá tudo bem, senhor. Tá, então agora eu vou compartilhar outra tela da revisão com vocês, tá bom? Tá, então vamos lá. Sofia, você pode ler o primeiro parágrafo para nós? Você consegue ler bem? Posso, senhor? Então vamos lá. A carta de Pero Vaz de Caminha mostra que os primeiros contatos entre os brancos e indígenas foram marcados por certa estranheza, mas também por admiração e respeito, e marcada pela ocupação efetiva, onde muitos indígenas passam a ser escravizados para a retirada do pau-brasil. Muito bem. Olha o que a gente começou lá no início da aula, que a gente falou um pouquinho sobre isso, tá? Que é principalmente o primeiro contato, né? Mas principalmente eles usavam os índios para serem escravizados para a retirada do pau-brasil. Lucas, lê para nós aí o segundo parágrafo. Tá bom, senhor. Os Oi? indígenas eram... Não, falei que tá bom, senhor. Os indígenas eram caçados para ser escravizados e eram vistos como selvagens pelos invasores civilizados. Interessados nas terras indígenas, os brancos matavam seus ocupantes em combates desiguais. De um lado as armas de fogo, de outro o arco, as flechas e lanças. Por meio de catequese, convertiam os gentios, impingiam-lhes a língua, a religião e a cultura do dominador. E aos outros poucos foram matando as culturas e tradições de grandes contingentes, fazendo com que sua identidade fosse deterioramente ou se acabando. Ou seja, vai se acabando, né? Eles vão aculturando, colocando por meio de uma catequese. E aí a sua língua, por exemplo, né, as suas tradições, elas vão que se deteriorando, acabando. Aí eu coloquei para vocês aqui o gráfico, por exemplo, sobre a população indígena de 1991 até 2010. E também a questão do quê? Do mapinha, né? A situação legal das terras indígenas no Brasil, que é aquilo que a Giovana pediu. Posso grifar? Pode. Por quê? Ele é importante porque ele mostra para nós aonde que estão concentradas as terras, por exemplo, demarcadas, as terras indígenas, que é mais na região norte. E aqui nós temos um vazio, né? Literalmente poucas terras demarcadas ou quase nenhuma, tá? Tudo bem? Oi, pode falar. Eu posso, depois dessa aula, já pode fazer a avaliativa, né? Pode, meu anjo. Pode entrar lá e já pode responder, tá? Vocês já deram print na tela, posso mudar? Pronto? Tá? Pronto? Deram print? Uhum. Então tá. Alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Tá? João Pedro, tudo bem? Tudo, senhor. Então tá bom, meu anjo, tá? Aí vocês entram lá e já respondem, tá? O que colocaram no bate-papo lá, Gi? Nada. Ah, então tá Só- bom, tá? Só o Certinho? Thiago falou que tá meio ruim. Ah, então tá bom, Tá saindo. tá? Isso, pessoal, beijos pra vocês, tudo de bom, tá? Tô com saudade de vocês, tá? Tenho certeza que vocês também estão, tá? Vocês sabem que eu gosto muito de vocês, tá? E vão aí tomando cuidado aí que a gente tem novidades aí. Vamos ver o que vai surgindo aí a partir da próxima semana, se vai continuar do mesmo jeito, se vai ter mudança ou não. Pietra, você tá mais com o cabelo mais escuro? Você pintou? Não, senhor. Ah, porque olhando assim parece que tá mais escuro, tá? Oi, Aninha, tudo bem, meu anjo? Então tá, beijos pra vocês, tá? Tudo de bom, tá bom?
Um beijão, tá? Tchau, senhor. Tchau, tchau. Beijão. Fala, João. Você viu que eu fiquei com média 10 nessa matéria? Eu tirei 10 na P1, 10 na P2 e 10 no Pix, viu? Sei, eu vou falar, né, João? É sempre show de bola, né? Parabéns pra você, tá? Então tá bom. Beijão pra vocês, tudo de bom, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau, Cambuí. Tchau, Julinha. Beijo.